Fala pessoal, são exatamente 3h32 da manhã. Eu tô naqueles dias em que eu devo ter acontecido com vocês, que você simplesmente começa a ver umas coisas na internet. Quando você vê 2, 3 da manhã, pois é, aconteceu isso comigo e veio aquele arrependimento, veio aquela dúvida se eu durmo, porque de qualquer jeito eu vou dormir pouco, ou se eu já embarco nessa e entendo que não tem o que eu fazer, que bom, já que eu tô ferrado e meio. Mas eu resolvi parar um pouco aqui pra gente dar um giro de novo na geopolítica do mundo aqui, que é um assunto que eu tô gostando de fazer bastante. E, bom, deu um pouquinho de, sei lá, umas views no canal aí, então, bom, tem que seguir o mercado, né? Tem uma demanda, então, vamos lá. Faz tempo, hein, gente, eu até planejei fazer alguma coisa sobre o 7 de setembro, mas não é um pouco tarde pra isso. Então, você já deve saber, 200 anos da independência, legal, né? Show de bola. Que mais não sabia de informação? A Rainha Elizabeth morreu. Pois é, a gente já sabe disso. Que agora o rei Charles III, né? Filho dela, de 70 e poucos anos, é o rei. E aí surge uma dúvida, né, da questão da monarquia. Qual o uso dela? Muita gente não sabe, mas o papel que a monarquia tem é simbólico. Né? E o Reino Unido é um país extremamente conservador. Tanto que o partido da direita do Reino Unido se chama Partido Conservador. Que a gente pode rotular que demonstra o interesse da classe burguesa, né? Sendo a burguesia. E sim, eu vou usar uma classificação do Marx aqui. A detentora dos meios de produção de riqueza. E o partido da esquerda é o Partido Trabalhista. E tem todo um legado do proletariado, né? E dos trabalhadores, enfim, industriais, etc., que marcaram a história recente da modernidade e contemporaneidade da Inglaterra, sobretudo a modernidade com a Revolução Industrial. Enfim, desde então, né, desde a Revolução Gloriosa, né, que foi basicamente o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, a gente começou a ter uma monarquia parlamentarista, onde o rei ou a rainha perde o seu poder soberano, sobretudo baseado no direito divino dos reis, né, do Thomas Hobbes, de que de alguma forma a única pessoa a quem Deus deveria prestar contas era a Deus, a pessoa, enfim, era Deus. E agora o poder do rei é diminuído bastante. Ainda assim, simbolicamente, o rei ou a rainha é a pessoa que mais manda. Você bem sabe, tá lá o rei ou a rainha atrás da nota da Libra, tá a permissão do rei ou da rainha a seus súditos quando você pega um passaporte ou até mesmo uma carteira de habilitação britânica, onde basicamente está escrito que a majestade, sua majestade, permite que o súdito, que não tem cidadãos, tem súditos, façam isso, ou seja, dirigir e viajar. E de alguma forma eles portanto são os, enfim, súditos da vossa alteza, sua majestade, a rainha ou o rei agora, né? Só que vem uma crescente numa discussão de qual o papel da monarquia. Porque se você for pensar, a monarquia gera muito gasto. Gasto para manter uma família, gasto para manter toda uma cultura, né, de costumes que geram atenção, né, mundial, mas de alguma forma também gera alguma insatisfação, porque é o mesmo caso do Brasil quando nós pensamos que, poxa, a gente vê 17 milhões de reais sendo gastado em leite condensado, você pensa, poxa, esse dinheiro podia estar sendo investido em saúde, né?
E muitas pessoas também pensam isso sobre a monarquia. Pensando, poxa, esse dinheiro podia estar sendo gastado em outros lugares. A gente podia manter, por exemplo, uma república, certo? E, por exemplo, uma coisa interessante, o rei ou a rainha, né? A gente fala que eles não têm poder, mas eles têm sim. Na verdade, o rei tem poder sim na Inglaterra, no Reino Unido. Mas ele escolhe não usar. Por quê? Bom, e aí a gente tem um papel. Uma visão bem interessante. Faz muito tempo mesmo, que um rei ou uma rainha não usa o poder de veto das leis. O que acontece? O parlamento cria as leis e o rei ou a rainha aprova. E bem, há muito tempo o rei ou a rainha, né, não veta uma lei e não usa o seu poder, eu posso dizer assim. Ou seja, deixa as questões se influenciarem, se resolverem externamente, sem a palpite ou sem interferência dele. E isso faz ainda mais influente, né, a opinião, a mínima que seja do rei. Então, por exemplo, imagina que o rei, a rainha Elizabeth usava muito bem isso. Por exemplo, tá. Até porque, né? Ele ou ela é chefe de Estado e, como tal, representa o Reino Unido. Então, por exemplo, vamos supor que a rainha, sei lá, o Reino Unido vai se encontrar com os Estados Unidos. Quem vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos? A rainha, não o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é chefe de governo. Chefe de governo é quem manda, digamos assim. E chefe de Estado é quem representa o país. No Brasil, esses cargos são exercidos pela mesma pessoa, pelo presidente da República. E, de alguma maneira, a rainha sempre teve uma influência nas questões geopolíticas mundiais, né? E escolheu também ficar quieta e deixar as coisas resolverem, apaziguar, tentar acalmar os ânimos, né? Mas não de uma maneira autoritária. Desde quando a princesa Diana morreu, né? Teve todo um burburinho, né? É bem grande, na verdade, é uma comoção nacional e um murmurinho bem grande, né? No Reino Unido. E a rainha conseguiu, né, apaziguar um pouco os ânimos. O que demonstra que o maior poder que ele ou ela tem é o soft power. Para quem não sabe, o soft power é isso, é o poder de influência, não é o hard power. Hard power é o poder bruto, é o poder militar, é o poder que os Estados Unidos têm, né? Muitas vezes. Tudo bem que eles também têm os dois. Dei um exemplo mais ou menos. É o mesmo exemplo que, imagina um valentão de escola, brutamonte, né? Grandão. Pô, o cara é o hard power, ele só tem músculo, só tem força física, não tem estratégia, alguma coisa assim, né? E soft power é você saber ter uma boa persuasão, uma boa comunicação e convencê-lo a não bater em você. Isso é bem mais efetivo, né? Então a inteligência ganha da força. Isso aí é bem comprovado por muita gente. E é bem lógico, na verdade, também. Junto a isso, a, a, a prova da influência que a monarquia tem é a morte da Rainha Elizabeth mesmo. Porque todo mundo só fala disso. E tá durando bastante até esse movimento, né? Claro que pra muita gente, pô, página virada. Isso só ficou interessante no dia lá que ela morreu e 1 ou 2 dias depois, lá quando o rei Charles foi proclamado rei. Só isso. Depois ficou meio elas por elas. Mas para muitos essa questão está muito em pauta. Para muitos é um momento decisivo da não só da geopolítica, mas muito da política do Reino Unido mesmo, né? De ser um rei que não é tão popular assim, né? Que
pegou um Reino Unido não numa época muito boa, certo? Uma época que está passando por inflação, né, por desemprego, a questão do Brexit também. Então, tudo isso anda interferindo muito no Reino Unido. E apesar do Brexit já ter ocorrido, né, ele ainda, de alguma forma, acaba influenciando. E, bom, isso aqui é basicamente um pouco de um giro sobre a questão do Reino Unido. A guerra contra a Rússia e a Ucrânia, né, meio que não deu em nada, como sempre, continua rolando. Né, teve a questão da usina de Zaporizhia, que a Ucrânia desligou completamente, certo? E alguns enfrentamentos da Ucrânia à Rússia, alegando que a Ucrânia, alegando que a Rússia deveria se retirar, os moradores russos deveriam se retirar, porque ia chegar artilharia pesada. E de alguma maneira essa promessa não acabou tão ocorrendo assim. Mas é uma guerra de narrativas, desde sempre. Ou seja, você tem um lado que fala uma coisa, o outro lado fala outra coisa, ninguém consegue entender o que está acontecendo, ninguém tem uma informação mais confiável, é a guerra do Oriente contra o Ocidente, e bem de narrativas mesmo. Ou seja, quem conta a narrativa que mais parece ser passível de acreditar-se. A Rússia e o Oriente, a Rússia, a China e o Oriente, ou a Europa e os Estados Unidos e o Ocidente. São questões bem interessantes, questões que suscitam a reflexão a respeito desses temas. E para finalizar, a gente tem a questão do 7 de setembro, né, do bicentenário da independência, que aconteceu alguns dias atrás. E, enfim, né, do evento histórico, né. E a gente não meio que passa batido, né. Mas, né, apesar de que eu sei que muita gente isso traz um nacionalismo, eu acho que isso deveria ocorrer todo dia. Todo dia que você encontra alguém na rua, cara, a chance dessa pessoa ser brasileira é imensa. Então, se você tem esse sentimento, seja coerente com o que você defende e tente da maneira que você puder tratar as pessoas como se elas fossem, bom, no mínimo brasileiras. Né? E lembre-se da letra da música, que no geral prega a igualdade e um crescimento do poder da maioria. Bem, gente, como eu falei pra vocês, eu decidi que ia fazer essa gravação, né? 4 da manhã agora. Ai, um giro, né, sobre as notícias da geopolítica. E a questão do bicentenário da independência também entrou um pouco em pauta. Foi a questão das eleições, né, que está sendo muito discutido na questão, né, de Lula, de Bolsonaro, e de golpe ou não, o Brasil vai virar Venezuela, o Brasil é isso, vai dar golpe, blá blá blá. O fato é, gente, que isso influencia na nossa vida, mas, cara, liga mais o que você tá fazendo. Então, assim, poxa, liga mais pro seu trabalho, liga mais pra sua escola, sabe? Então, isso vai acabar influenciando na sua vida, não tenha dúvida que isso influencia, mas veja, seus estudos ou seu trabalho influenciam muito mais na sua vida. Então dê atenção mais a isso do que a eleições. Tá certo? E não faça que nem eu. Tome cuidado com os meios digitais. Tome cuidado com aquela mente dentro do celular, aquela mente dentro do computador. E muitas vezes o tempo voa. Então é isso, pessoal. Foi um giro pela geopolítica. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê. Até a próxima.